padecido e as pessoas têm se revoltado. E se revolta com razão. Apesar da Bíblia Sagrada nos orientarmos, nós orarmos pelas autoridades constituídas deste país. Honrarmos as autoridades e nós, queridos, como servo de Deus, nós honramos as autoridades deste país. Nós sabemos que nós não podemos chegar por aí e começarmos aqui a falar mal. Não, mas nós honramos as autoridades, nós sabemos da importância, né, que o governo constituído aqui, e nós sabemos que quando Deus constitui o homem aqui na terra, seja na política, né, e quando é constituído mesmo por Deus, nós temos, né, aquela convicção de que aquela pessoa está fazendo um trabalho que tem ajudado muitas vidas aqui na terra. E as pessoas reconhecem e começam a falar bem daquele representante aqui na terra. Mas quando aquela pessoa começa a falhar, começa ali a se corromper aqui na terra, por isso que o apóstolo Paulo falava para Timóteo: olha, Timóteo, você vai encontrar muita corrupção aqui na terra, mas tenha cuidado, persevere na doutrina, persevere, prega o evangelho, em tempo e fora de tempo, redargua, né? Prega o evangelho para as pessoas aqui na terra. O apóstolo Paulo já chamava a atenção de Timóteo sobre a corrupção aqui na terra. E nós sabemos da responsabilidade de um representante, seja na política e seja também no ministério da pregação do evangelho também. A responsabilidade é muito grande, queridos. Nós sabemos porque as pessoas carecem de ouvir a palavra de Deus, porque ela vem, como diz o Senhor, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então as pessoas precisam ouvir, precisam receber a palavra de Deus no seu coração. Nós temos que sair para as ruas, para as praças e falarmos de alto e bom som, para que as pessoas tenham o direito de ouvir também Jesus falar ao seu coração e ter o direito de escolher se aceita ou não a salvação. Esse é um direito, esse é um livre arbítrio seu, e Deus não vai, né, ir de encontro esse seu direito, não. Ele dá o direito ao homem, não força o homem a aceitá-lo, não. Não é por força nem por violência, não. Mas você aceita Jesus Cristo por livre e espontânea vontade do seu coração. E assim Deus, Ele tem nos abençoado através do seu Filho amado, Jesus Cristo, que naquela cruz do Calvário deu o grito de vitória: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali está consumado o plano da salvação em nossas vidas. Nós temos recebido de Jesus esse presente do céu, a reconciliação do homem com Deus, do jovem com Deus, né, do adulto com Deus, da mulher com Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nosso irmão, ele quer dar uma palavra, irmão? Nosso irmão vai dar uma palavra aqui, querido. Ele tem chegado aqui, ele vai também dar uma palavra. Eu sempre gosto de chamar os irmãos para também nos ajudar, né, querido? Ele está de passagem, ele vai deixar aqui uma saudação e também uma pregação. Pode continuar que eu vou procurar o texto. Então ele vai trazer aqui uma palavra, né, irmãos? E eu creio que cada um dos seus servos aqui tem uma porção preciosa de Deus em suas vidas. E nós, quando fomos chamados por Deus, nós sabemos dessa missão. É uma missão, queridos. É por isso que nós somos chamados missionários, né? Missionário na palavra de Deus são todos aqueles que levam as boas novas de salvação. Então é uma missão. E por sua missão, nós podemos ser chamados de missionários. Tem um missionário oficial das igrejas, né? E quando ele vai para o campo de missionário, ele vai com a sua esposa, acompanhado da sua esposa. Mas tem os missionários também, das igrejas também. Eles fazem o trabalho também, saem também ao campo para pregar o evangelho. Todo mundo tem, todos que são chamados por Deus têm essa missão. Me chamo Daniel. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele está me confiando através do seu servo Francisco, né, que veio estar bem aparatado aqui. Isso me chamou a atenção. Eu poderia ter ido para minha casa,
já larguei do meu trabalho, graças a Deus. Mas o que o irmão está fazendo aqui é algo do céu. Deus, Ele está preocupado com você, jovem. Ele está preocupado com você, que já tem uma idade avançada e que está tendo acesso a este momento, o céu se abrindo, quando a palavra de Deus é anunciada a nós. Isso é algo tremendo. São poucas as pessoas que conseguem perceber. Por quê? O corre-corre da vida é muito e exige que nós estejamos nos preocupando com as coisas daqui, porque não é fácil ganhar o pão de cada dia, mas temos que reservar um momento de nossas vidas, do nosso dia, para sermos agradecidos a Deus pelo que Ele fez durante todo o dia em nos guardar, em nos proporcionar mais um dia de vida. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para deixar para você que pode estar nesse momento nos ouvindo um ocorrido que houve na hora que o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, Ele está sendo crucificado em favor do homem a qual não compreendeu a mensagem do Evangelho. E esse relato se encontra num dos evangelhos, a qual eu vou ler agora, que é segundo Lucas, companheiro do apóstolo Paulo nas viagens missionárias, relatando, não é, o que se deu naquele momento tão difícil e doloroso que só o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, poderia passar e provar em favor do homem. Vamos ler. E quando chegaram, Lucas capítulo 23, se você quiser me acompanhar, Lucas capítulo 23, a partir do versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo uns aos outros: salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhes vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, ao outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhes Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meu irmão, o evangelista Lucas relata algo extraordinário. A declaração, a confissão de arrependimento por seus feitos, por suas ações. Um homem que estava no fim da sua vida reconhece a manifestação gloriosa de Deus através do seu filho, que estava sendo crucificado naquele momento
como um malfeitor. E esse homem reconhecendo que aquela oportunidade que estava lhe sendo dada era uma oportunidade única, que ele jamais poderia abrir mão. Infelizmente, o outro que estava do seu lado não teve a percepção para poder aproveitar tão grande misericórdia gloriosa da parte de Deus, aquele homem que tantos maus tinha cometido em toda a história de sua vida e que naquele momento estava sendo condenado por algo que ele era responsável. Mas, de contrapartida, o outro foi oportunista. O outro soube aproveitar de um momento tão difícil na sua vida, reconhecendo a sua condição, que as suas atitudes e os seus atos levaram, porque ele precisava ser punido. E essa punição estava sendo concretizada naquele momento que ele estava sendo crucificado pelas suas ações, pela escolha que ele tinha decidido em ter durante toda a sua existência. Mas ele é oportunista a ponto de não perder a única oportunidade dada por Deus a ele. E nós, como estamos nos comportando diante das oportunidades que Deus nos dá todos os dias, todos os momentos? E naquele momento, aquele homem percebe que a sua escolha, a sua decisão poderia dar cabo da sua vida, mas estava ali a esperança, a solução para que ele não perecesse eternamente. Era o próprio Filho de Deus sendo também crucificado ao seu lado. E ele faz uma declaração maravilhosa, gloriosa. Ele reconhece quem está sendo crucificado ao seu lado e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então quer dizer que ele ouviu falar, gente. Ele ouviu falar desse recurso que é o Evangelho, que traz ao homem a única esperança que um dia, quando partirmos daqui para a eternidade, iremos partir para estar ao lado de Deus. Então, devemos ficar atentos quando um servo de Deus se predispõe no seu coração de se aparatar e sair em praça pública, anunciar o perdão de Deus, que ainda por alguns momentos está sendo dado a nós, seres humanos, porque o fim a cada dia se aproxima, e esse fim vai ser algo terrível, como está sendo representado aqui. Jesus no centro de um momento terrível, um homem à sua direita reconhece que ele é o próprio Deus que veio na forma de homem para ser essa esperança para o ser humano. Mas o outro que estava à sua esquerda desconhece completamente. Então, no grande julgamento, no final de todas as coisas, a palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, fala que vamos estar diante de um grande tribunal, e ali iremos prestar conta de como nos comportamos aqui. E esse tribunal, ele é um tribunal que está acima de
todo o tribunal humano, como já foi falado, as autoridades, a qual foi constituída por Deus para colocar ordem, porque senão a coisa não tinha como funcionar de maneira correta. As pessoas não conseguem mais se respeitarem. Ai de nós, se Deus não tem constituído as autoridades para pelo menos nos guardar, mesmo diante de tantas corrupções. Mas voltando ao que estávamos falando, vamos estar como esses dois malfeitores. Um grupo vai estar à direita e o outro grupo estará à esquerda. Meu irmão, nós não estamos levantando a bandeira de um partido político, mas estamos levantando a bandeira do Evangelho, que restaura, que dá ao homem o privilégio de voltar para Deus. E para esse homem caído, perdido, o único recurso que ele tem se chama Jesus, o Filho de Deus. E aí, como vemos aqui no Evangelho de Lucas, um grupo vai estar à direita e o outro grupo estará à esquerda. E assim o Senhor dirá ao grupo que vai estar à direita, aqueles que reconheceram o favor de Deus, que nós não merecíamos: vinde bendito de meu Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele ama você, meu irmão. Ele quer que você também esteja deste lado. Mas é como foi dito, eu e você temos que fazer a escolha. Temos que fazer uma auto-reflexão. Os nossos caminhos, aonde estão nos levando? Para perto de Deus ou para distante de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Deus não quer que você se perca, mas que você seja achado. Como tem uma história relatada também neste mesmo livro de Lucas, a respeito de um pai que, quando o seu filho, achando que tinha todo o conhecimento da vida, indiretamente assassina o seu pai, dizendo: pai, me dá tudo que é meu, que eu vou partir e viver a minha vida sem dar satisfação, sem prestar conta de nada. Mas chega um determinado momento da vida, esse jovem percebe que ele toma a mais estúpida decisão, saindo de dentro do lar que lhe proporcionava todos os cuidados, amor, carinho, proteção. Sabe quem é esse pai nesta parábola do filho pródigo? É Deus, mostrando que ainda permite que a sua igreja saia de dentro dos templos e pregue o Evangelho, para poder ser restaurado as vidas que estão a cada dia sendo dizimada pela ação maligna do inimigo número 1 do homem, que é o diabo e seus anjos, a qual foi preparado o inferno. O inferno não foi preparado para o homem, não. O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, mas por conta da atitude de muitas pessoas de ignorarem a mensagem do Evangelho, não dando a ela a credibilidade necessária, perecerão, porque não conseguem mais ouvir a voz de Deus. Mas Deus está falando e vai continuar falando enquanto o Evangelho não for pregado nos 4 cantos do mundo. Então, sinta-se nessa tarde alcançado por Deus, por ter colocado no coração de um homem que para muitos devem. Você está pensando,
maluco. Ele devia estar fazendo qualquer outra coisa, menos falando de Deus, onde as pessoas não conseguem mais acreditarem. Deus não está preocupado que você acredite. Deus está preocupado que você seja salvo. Deus está preocupado que você não vá para o inferno. Mas essa escolha quem vai ter que fazer é você, meu irmão. É você, meu amigo. Essa é a preocupação de Deus. Amigo, por favor, eu declaro nesta tarde, Deus é algo muito importante na vida do homem. O homem que despreza a Deus vai sentir também o desprezo dele naquele grande dia. Hoje, ele não vai evitar que a sua igreja continue dentro das quatro paredes, mas ela sai com essa alegria no coração, como assim ele colocou no coração do nosso amado irmão Francisco, de nesta tarde estar aqui podendo anunciar a você esse amor que nós não compreendemos, porque queremos entender com nossa razão humana. Aquele homem naquele momento, ele reconheceu que todo o caminho que ele tinha trilhado ia resultar naquela situação, ser crucificado, porque isso era de costume. O malfeitor que era apanhado nos seus delitos, ele era crucificado, e o Filho de Deus foi crucificado. E aquele homem faz uma declaração tremenda em relação à condição dele e à condição de Jesus. Observemos na palavra de Deus quando ele diz assim: porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Ele reconhece que aquilo que lhe estava acontecendo era lhe devido pelas suas ações, mas Jesus não. Jesus não, gente. Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus fez tantos milagres, mas as pessoas o recusaram. Mas esse homem, no decorrer do seu depoimento, diz: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. É uma declaração por alguém que conhecia, que sabia na íntegra o que era fazer o mal. Ele declara de maneira extraordinária que Jesus nenhum mal tinha cometido, e assim ele estava sendo crucificado como o pior bandido da época. Louvado seja o teu nome, Jesus, pela tua palavra que é anunciada nesta tarde a esse pequeno grupo de pessoas que passam e passam, mas que ela vai fazer aquilo para qual o Senhor determinou nesta tarde. Continua abençoando cada ouvido que se ateve a poder ouvir a tua palavra, e abençoando de maneira tremenda a vida do teu filho, o irmão Francisco, a qual eu tive o privilégio de ser convidado por ele para nesta tarde deixar um pouco daquilo que tem muito registrado no livro dos crentes, livro esse que é rejeitado, que um dia foi inspirado tantos homens para escrever e deixar aqui, para que nós pudéssemos ter esse acesso direto, sem precisar de nenhuma pessoa para nos ligarmos com Deus, a não ser o seu Filho Jesus. Porque no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus faz uma declaração tremenda aos seus futuros apóstolos,
que até então eram discípulos, estavam sendo preparados para anunciar aquilo que ele nos proporciona, tanto a mim como o irmão Francisco, de levar as boas novas de salvação, restaurar famílias, curar aonde a medicina não pode curar, tirar da sarjeta um homem que não consegue mais se libertar do alcoolismo, das drogas, por melhor que seja a instituição. Só quem liberta esse homem é Jesus. E ele vai dizer em João capítulo 14, no verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, tem que ir por Jesus. Não existe outra forma de ir até Deus se não for por Jesus. Jesus, ele te ama e ele prova esse amor. Em João capítulo 3, versículo 16, a maior expressão de amor de Deus ao homem. Quando eu digo homem, o ser humano na sua totalidade, homem e mulher. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Diga amém, meu irmão. Porque você dizendo amém, você está concordando com a palavra de Deus, que Deus não poupou o seu único Filho, para que ele fosse tido como a justificação da minha aliança com ele na cruz, a qual foi crucificado o próprio Deus, que ele precisou descer, porque por mais que façamos, por mais que realizemos, isso não vai ser o suficiente para eu garantir a minha estadia na eternidade com Deus. Quem vai me garantir é Jesus, o Filho de Deus. Ele garante a mim e todo aquele que o confessar publicamente. Se você entendeu essa mensagem, peça a Deus para que direcione